E aí pessoal, tudo bem? Bora fechar com chave de ouro a nossa unidade 6, que discute a análise de imagens na história. Então a gente hoje vai ver um pouquinho como é que nós podemos trabalhar com essas fontes visuais, não é? Com essas fontes relacionadas com imagens e usar isso como um documento histórico. Trata-se de um tipo de fonte não muito usado ainda e que requer um cuidado, né, uma atenção da parte do pesquisador e da pesquisadora, e que eu acredito que vocês vão gostar um pouco. Bom, antes de mais nada, primeiro um recado: não deixem de fechar as atividades. Acho que a gente está indo para a reta final nos últimos dias, né? Então quem tiver alguma atividade atrasada, veja lá se está aberta na plataforma, envie pela plataforma. Se tiver algum problema, entre em contato com o tutor ou do polo ou tutor à distância, ou me envie por e-mail a atividade que falta, tá? Mas dentro do prazo, fora do prazo não pode, certo? Então fiquem atentos ao calendário, atentos às mensagens enviadas pela coordenação do curso para não perder nenhum prazo, né? E não deixar de fazer nenhuma das atividades que, pelo menos na minha disciplina de metodologias, estão bastante simples e são tipo uma atividade, um exercício rápido de execução não muito complexa, tá? Outro recado que eu dou é já já nós vamos ter os exames finais. Não quero, né? Não desejo que nenhum e nenhuma de vocês fiquem, mas no tempo hábil eu vou deixar na plataforma também qual é a atividade referente à prova final, tá? Mas desejo que vocês entreguem tudo, a gente tem prazo ainda para isso, então façam tudo com calma, tá bom? Outra coisa, eu postei a atividade da unidade 6, que é para analisar uma imagem. E a imagem que eu deixei para vocês analisarem é o cartaz, aquele famoso cartaz USA Want You, aquele famoso cartaz que tem um personagem marcante que representa, né? Um velhinho com um chapéu com as cores da bandeira norte-americana, um cartaz que circulou muito ali, né, ao longo do século XX. E aí eu quero que vocês me analisem um pouco essa imagem tão clássica, tão famosa, né, tão eternizada e que aparece por toda parte. Então tá lá também no Moodle, deem uma olhada lá na página da disciplina Metodologias para resolver essa questão, analisando o famoso quadro em que o exército americano, lá, o USA Army needs you, né? Precisa de você. Ele tem lá uma figura de um velhinho apontando um dedo assim. Analisem para mim essa imagem, tá joia? Bom, mas hoje, né, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a análise de imagens em história, né? O uso de imagens como fonte, como documento historiográfico. Como nós já vimos, todo e qualquer objeto, todo e qualquer suporte, todo e qualquer conteúdo que contenha dados é passível de ser analisado como uma fonte por parte da história, né? Pelos historiadores e pelas historiadoras. Mas as imagens, atualmente elas são muito importantes. Nós vivemos numa era profundamente contaminada pelas imagens. É o videoclipe, é o meme, é a televisão. Então assim, é o celular, é a tela do celular. Então nós somos muito contaminados, não é, por uma cultura visual, por uma ênfase, não é, na disseminação de imagens, na produção de imagens. Uma das nossas formas privilegiadas de lazer atualmente é o lazer, né, zapeando e olhando telas, enfim, páginas, redes sociais da internet, não é isso? Imagens. Assistir filmes, séries na televisão, imagem, não é? Então, trata-se de um veículo privilegiado de transmitir informações, né? Então ele contém dados, ele contém ali elementos e características importantes de uma época, ele traz dados autorais, escolhas, né? Motivações. Então toda e qualquer imagem é importante para a história e elas nunca são neutras, nenhuma imagem é neutra, ela sempre pode ser analisada a partir de perspectivas político-ideológicas, não é? Materiais, culturais, religiosas. Então as imagens são um suporte muito poderoso de informações. Então, durante muito tempo a história privilegiou a fonte escrita, é o documento do arquivo, o documento manuscrito, é o jornal, é o texto. Então essas são fontes muito usadas, né, por historiadores e historiadoras, são documentos muito tradicionais e que quase não se falava no uso de outros suportes, né? Nós já vimos uma parte
sobre a história oral, então a entrevista, a fala, ouvir, não é? Gravar um depoimento, um testemunho, se tornou também uma fonte importante para a história, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. E também depois da Segunda Guerra Mundial, as imagens têm sido cada vez mais usadas por diferentes cientistas sociais para fazerem seus estudos. Bom, então vamos começar para valer, não é? Existem dois tipos fundamentais de imagem: as imagens paradas e as imagens em movimento. Então é importante distinguir isso. Que tipo de imagem você quer analisar? O que você vai discutir? É uma imagem móvel ou uma imagem em movimento? Então esse é um primeiro ponto. Dessas imagens móveis ou paradas, né, estáticas ou em movimento, a gente pode extrair diferentes suportes e linguagens. O que eu quero dizer? Então aqui é um segundo ponto importante da nossa aula. Cada tipo de suporte de imagem tem uma linguagem específica. Se tem uma linguagem específica, tem códigos, tem técnicas específicas, tem uma história particular, e é importante que a gente conheça isso quando vai estudar esses objetos. Vamos ver quais são, por exemplo? Então, das imagens paradas, estáticas, a gente tem o quê? A fotografia, os quadrinhos, pinturas. E pintura, pessoal, pode ser mural, pode ser afresco, pode ser óleo sobre tela, pode ser aquarela, né? Pintura sobre tecido. Então existem vários tipos de pinturas rupestres na pedra. Então vejam, a pintura tem vários subtipos de pinturas, não é? A gente tem os desenhos, e dentro do hall de desenhos parados a gente tem a charge, a caricatura, o desenho realista, blá blá blá, um monte de coisas, não é? E a gente tem também recentemente o que? Prints. Eu faço um print da tela do celular ou do computador, que é uma imagem parada, que pode ser analisada como um documento. E os memes, os famosos memes, essas tiradas de humor que tem uma imagem e um texto curto, né? Os memes são muito importantes para a nossa juventude, né? A garotada gosta muito de meme, aprende muito com os memes. Os memes têm ali um conteúdo crítico, às vezes, muito interessante, não é? Um conteúdo político muito interessante. Então, cada uma desse tipo de imagem tem uma história particular, tem uma técnica particular, e tudo isso vocês têm que levar em consideração. Então, por exemplo, quando eu penso na caricatura, existe uma história das caricaturas no mundo, quando elas começaram a surgir, as primeiras caricaturas no Brasil, os grandes caricaturistas, o que caracteriza uma caricatura, como que eu defino o que é caricatura. Então, estão vendo? É um tipo de imagem, é um tipo de documento que eu preciso conhecer isso previamente, ter essas informações para analisar uma caricatura bem. Então eu posso pegar uma caricatura, sei lá, de um artista do presidente Bolsonaro, não é? Então eu preciso conhecer tanto a história das caricaturas no mundo, né, para chegar a esse caricaturista, para chegar ao traço dele, para ver se ele se inspira em algum outro caricaturista famoso. O que dele é diferenciado? Qual é a novidade dele? Estão me entendendo? O que ele reproduz naquela imagem? E aí a gente vai para a segunda parte, que seria o conteúdo, né? De que forma ele representa essa figura, certo? Mas a gente já chega aí. Agora, há um outro tipo muito grande de documentos sob a forma de imagens em movimento, não é? Então, das imagens em movimento, a gente tem o filme de cinema, o filme que passa na TV, tem filmes feitos para o cinema, tem filmes feitos para a televisão. Tem diferença entre eles. Os documentários, o videoclipe para as músicas. Os videoclipes têm uma história, eles começaram a surgir. Alguns autores acham que os Beatles foram os primeiros a usarem o videoclipe, não é? Alguns atribuem como reinventores do videoclipe David Bowie, Madonna, Michael Jackson. E aí, enfim, a história do videoclipe é muito interessante nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Então, cada uma dessas épocas traz ali um jeito diferente de retratar, né, a música. Mas além disso, a gente tem também o quê? A gente tem o TikTok, que é a imagem em movimento. Eu posso usar um TikTok e analisá-lo como um documento histórico. Os Reels, esses Reels que a gente tem aí no Instagram, né, que são vídeos curtos também. Desenhos animados, né? Desenhos animados, enfim. Séries da Netflix, séries da Rede Globo, séries, não é? Propagandas no intervalo do jornal, no intervalo da novela, que são gravadas. A gente tinha propagandas exibidas também no cinema, com imagens em movimento, né? E outra imagem do movimento muito famosa são as novelas. Então, são as novelas. Bom, volto a dizer,
Cada um desses tipos tem uma história particular, um tipo específico de técnica para produzi-las, uma indústria por trás delas, não é? Ou seja, um conjunto de pessoas envolvidas no processo de construção, não é? Edição e divulgação dessas imagens em movimento. Então é preciso conhecer a fundo cada um desses suportes, a história de cada um desses suportes, essa linguagem específica que eles usam, que eles têm uma linguagem, códigos visuais, códigos de juntar texto e imagem. Então essas técnicas é bom que você saiba caso queira investigar algum aspecto do passado, alguma história, algum evento, usando uma imagem ou um conjunto de imagens, usando um filme, tá? Então é muito legal vocês cogitarem essas fontes visuais para suas pesquisas no futuro. E muitos de nós, eu e vocês, usamos nas nossas aulas sistematicamente imagens, não é? Não usamos? Fotografias, às vezes a gente passa um vídeo, às vezes a gente pega alguma coisa no YouTube. Então é muito comum a gente lidar com esse tipo de objeto e é importante que a gente conheça, quando vai dar essa aula, um pouquinho mais da história sobre eles. Sobre as imagens, então há um ponto importante. Todas elas estão carregadas de valores, de ideologia, de expressões culturais e históricas de uma época. Então as imagens, elas carregam isso, valores, carregam as práticas e a cultura do seu tempo. Elas são uma janela para a gente compreender uma determinada época, né? As roupas mudam, os gestos mudam, o tipo da sobrancelha usado pelas mulheres nos anos 20 do século passado não é exatamente igual agora, não é? Nessa segunda década do século 21. Então o que vai mudando? Então a gente consegue perceber numa imagem várias nuances do passado em relação ao presente. Uma outra coisa importante é que é óbvio que as imagens carregam significados, carregam às vezes discursos, carregam ali elementos para serem compreendidos. Mas vejam, nessas imagens, às vezes o autor coloca deliberadamente coisas que ele quer que você reconheça, às vezes tem coisas que ele nem tem controle, são meio que espontâneas, ele não se dá conta de que ele está colocando aquilo na imagem, ele não percebe que aquilo aparece na imagem, né, e vai meio que sem querer. E tem também elementos que às vezes o autor esconde na imagem porque ele quer que apenas os iniciados, quem conhece aquilo, que saiba, pô, olha lá que sacada muito boa que tem ali. Então era muito comum, por exemplo, na pintura, né, do Renascimento, no Barroco, que os artistas colocassem algumas mensagens cifradas para o espectador, mas para o espectador iniciado. Então, às vezes, alguns pintores brincavam, né? O Michelangelo, por exemplo, lá no teto da Capela Sistina, ele colocou a figura do Papa, que eu acho que é o Júlio III, que encomendou o trabalho dele, que foi um trabalho desumano, que eu acho que ele queria ter recebido um valor maior do que recebeu, né? E havia muito controle, muita fiscalização sobre o que ele estava fazendo. Então, ele representou no rosto, na face de uma das figuras que está lá no mundo infernal, o rosto do Papa. Mas ele fez isso de uma forma sutil. Então, esse tipo de crítica, às vezes, ela é velada. Às vezes, os pintores se representavam na cena retratada. E nem sempre quem encomendava o quadro percebia que o pintor estava lá, né? Então, qualquer imagem tem isso. Ela tem a intencionalidade do autor, tem coisas que o autor não tinha intenção, mas apareceram, estavam ali, e tem outras que ele esconde para que só iniciados reconheçam. Então, dependendo da complexidade do objeto, é bom que você domine isso, que você conheça essa história, que você pesquise a fundo esse produtor da imagem, quem fez a imagem, né? O autor da imagem. Então, para além disso, cada imagem precisa de uma técnica específica para ser produzida. Então, uma coisa é fazer pintura a óleo, outra coisa é aquarela, que tem que ser rápida, não dá para retocar, né? É uma jogada de tinta rápida e aquilo seca. E já era. Na aquarela eu posso apagar, eu posso colocar uma camada em cima, sobrepor camadas, então ela aceita várias camadas. Então, um filme é diferente de um videoclipe. Tem coisas parecidas, mas tem coisas específicas. Então, saibam que se conhecer essas técnicas. Como, professor? Existem livros sobre isso. Livros sobre história da pintura, história do cinema, né? Sobre pintura a óleo. Quem quer aprender pintura a óleo, dá para baixar tudo na internet, dá para encontrar tudo isso no YouTube, tá? Dicas,
pessoas explicando como as imagens são produzidas, como fazer uma charge, como fazer uma caricatura, como tirar fotografia, como pensar a edição de um filme ou de um documentário. Tem tudo isso na internet, né? Então, dependendo do que você for estudar, leia mais, procure mais a respeito. Uma outra coisa importante, uma imagem é uma aparição, é um produto final. Mas esse produto final, né, precisa ser decifrado, a gente tem que capturar as etapas de produção, como que ele foi sendo feito aos poucos, não é? E como entender essa fabricação da imagem, que ela não surge do acaso. Então, antes de tirar uma fotografia, o fotógrafo, a pessoa escolhe um ângulo, vê se está contra a luz ou não, né? Eu, por exemplo, estou meio contra a luz aqui, ó. Às vezes eu vejo que eu estou escurecendo na imagem, às vezes eu estou claro, porque eu estou gravando na minha sala e está passando nuvens ali no céu. Então, às vezes, a cor aqui muda. Então, né, eu devia estar com um controle melhor aqui do ambiente, mas não estou, né? Então, isso tudo você consegue perceber, né? Você olha o ambiente, você consegue analisar, ó, peraí, não está num quarto, né? Dá para ver o pedaço de um sofá aqui, e aí você consegue analisar a imagem, né? Tem umas telas, aonde é essa sala? É uma sala, isso aqui não é uma cozinha, não é um quarto. Então, onde é essa sala? Onde o professor Júlio está? E aí você começa a analisar a imagem, né? Você começa a analisar a imagem. Então, essa aparição única, ela tem uma pré-história. Por que eu estou gravando aqui e não gravando no estúdio? Por que eu não estou gravando na UFS? Então, isso você consegue descobrir em outras imagens que você, porventura, possa analisar, numa fotografia, etc, etc. Outra coisa importante é que as imagens têm elementos denotativos, ou seja, explícitos, realísticos, objetivos, mas elas também têm elementos criativos, artísticos, estéticos, poéticos, subjetividade. Então, uma imagem tanto é denotação, quanto ela também é poesia, imaginação. Né? Então, ter o controle ou reconhecer os elementos realísticos dos elementos figurativos, poéticos, também é importante. Então, no cinema, os cineastas não simplesmente capturam cenas. Eles tentam, em cada cena, colocar uma carga emocional, usando o controle da cor, usando o controle ali, o ângulo em que as personagens estão, quem fica em primeiro plano, quem fica em segundo plano, o que eu vou iluminar mais, o que eu vou iluminar menos. Então todo esse cálculo, não é? Todo esse cálculo tem aí elementos técnicos, objetivos, tem os atores em cena, o que eles falam, mas ali também tem o quê? No diálogo deles pode ter poética, em algum elemento decorativo da cena pode ter alusão a algo poético, a algo metafórico. Analisando todos os elementos que estão enquadrados na imagem, ali pode ter uma alegoria, você pode ter ali um conjunto de imagens que remetem a alguma coisa. Por exemplo, ao amor, à amizade, à violência, ao medo, né? Os filmes de terror têm muitos clichês neles, muitos... O que é o clichê, né? É uma imagem banalizada, muito repetida, muito gasta. Então, assim, os filmes de terror trazem muitos clichês, né? Aquela coisa do olho, do possuído, do escuro, do susto, não é? A trilha sonora, aquele sonzinho que vai gerando um suspense, não é isso? Então tem muitos clichês nos filmes de terror, como tem clichês em vários outros filmes, como tem clichês em novela, não é? Então estejam atentos a isso. Tem uma parte que é objetiva, tem uma parte que é poética. E nessa parte poética, os elementos estéticos podem ser muito elaborados, muito sofisticados, como podem trazer estereótipos, clichês, imagens banalizadas, enfim, coisas comuns. Vou dar um exemplo da fotografia. Geralmente quando você pede para alguém tirar uma foto sua, você está na rua, está viajando, aí está com alguém, né, com seu companheiro, sua companheira, aí você podia tirar uma foto minha? Pede para um garçom, pede para alguém. Aí a pessoa vai, o que ela faz? Ela te coloca exatamente no centro da tela. Você e a pessoa aqui do lado, ela tenta te enquadrar e tal. Então ela não se preocupa com mais nada. Por quê? Porque eles não dominam a técnica fotográfica. Eles podiam deslocar a gente, colocar os dois, deixar um elemento da paisagem atrás aqui, que vai fazer uma triangulação. Então, do ponto de vista da construção da imagem, tem mais qualidade, tem mais cálculo, tem mais reflexão, tem mais técnica. Então uma coisa é um diletante tirando uma foto, que ele vai igual foto 3x4, que a gente fica horrível. Outra coisa é alguém tirar uma foto sua. Não, pera aí que eu vou tirar uma foto sua e tira uma foto artística, busca o seu melhor ângulo, calcula melhor a quantidade de luz que tem sobre você, o que ele quer iluminar melhor, o que vai disfarçar algumas imperfeições do seu rosto. Outra coisa, pessoal,
toda e qualquer imagem pode ter sofrido manipulação, pode ter sido editada. Seja na sua construção, né? Filmes às vezes são editados e manipulados ali, fotografias são manipuladas, e seja depois da sua construção. Então, isso nos recorda um texto clássico do Walter Benjamin, né? A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, que o Walter Benjamin diz, ó, toda obra pode ser reproduzida, toda obra pode ser copiada, e cópia não necessariamente é algo ruim. Então Walter Benjamin faz uma distinção entre o original, que sempre foi visto como algo superior, criação genuína, autêntica, não é? Mais valorizada, e as cópias seriam o quê? Coisas deterioradas, piores, não iguais e nem superiores ao original. Mas aí o Walter Benjamin diz, olha, mas quanto mais eu massifico uma imagem, mais as pessoas vão conhecê-la e mais elas vão aprender, vão se tornar mais eruditas, cultas. Então isso é bom, isso é potente, isso é importante. Por que ele está falando isso? Porque ele diz que lá no passado, na Idade Média, no Renascimento, as pinturas ficavam escondidas dentro do mosteiro, dentro da catedral, dentro do palácio, dentro do castelo, e às vezes as pessoas comuns não tinham como ver aquela pintura, porque ela estava lá longe, milhares de quilômetros dele. Como é que eu vou naquela igreja? Graças à reprodução técnica, essas imagens foram fotografadas ou pintadas e foram reproduzidas e se disseminaram no mundo. Então hoje eu não preciso sair daqui para conhecer um vaso chinês, né? Para ver uma foto, sei lá, da Catedral de Notre Dame, para ver a Mona Lisa. Eu não preciso ir ao museu do Van Gogh para ver lá o quadro do Dr. Gachet. Não há necessidade, eu posso ver uma reprodução dele na internet. É igual? É a mesma coisa? Não, mas eu tenho a imagem e eu posso analisar. Para eu analisar o quadro, eu posso analisar daqui, eu não preciso ir ao museu para ver a imagem, certo? Então eu não preciso entrevistar o Tarantino para ele me explicar o filme dele, sei lá, Bastardos Inglórios. Eu posso ver entrevistas já gravadas deles e posso assistir o filme e conhecendo a história do Tarantino, conhecendo a história da produção desse filme, conhecendo as técnicas de elaboração, de edição de filmes, a imagem, como coloca o áudio, trilha sonora, eu posso analisar o filme. E o que é esse filme? É uma reprodução, não é original. Eu não tenho os takes que o Tarantino fez e tá ruim, em que o ator errou, o ator foi fazer a fala e ele erra. Isso está editado. A mesma coisa são as fotos. As fotos muitas vezes parecem perfeitas, né? Uma foto que vai para uma revista de moda de uma modelo. Às vezes tem uma foto ali, mas o autor, o fotógrafo, fez 500 fotos até achar uma que ficou boa. Então essas outras que não ficaram boas, onde estão? Foram descartadas. Então os pintores também costumam pintar, se a pintura não ficou boa, ele joga fora, né? Então isso nos leva a um outro ponto importante. Nenhuma imagem é uma reprodução fiel da realidade. Nem uma fotografia é uma reprodução fiel da realidade, nem quando eu filmo no meu celular alguma coisa é uma reprodução fiel da realidade. Sabe por quê? A realidade está acontecendo em 360 graus e eu estou enquadrando a minha imagem numa perspectiva, ou seja, eu estou fazendo um recorte. Então eu não estou fazendo, por exemplo, uma imagem de cima, eu estou fazendo uma imagem de onde eu estou, da minha perspectiva, daquilo que eu acho que é legal, daquilo que eu consigo filmar. Então eu nunca tenho a realidade completa dentro de uma imagem. Uma imagem é uma janela para a realidade, é uma janela. Então a pessoa põe a janela onde ela quer e vai me mostrar o que ela quer. Então eu ponho a janela aqui porque eu quero que você veja isso. Então o diretor de um filme, ele controla a sua visão, ele faz você ver o que ele quer te mostrar. A mesma coisa o fotógrafo, a mesma coisa uma história em quadrinhos, etc, etc. Elas trazem perspectivas, recortes. Então nunca é um decalque do real. Por que também? Por que também não é uma imagem perfeita do real? Porque tem escolhas, tem enquadramento, tem decisão, tem o que eu acho que é bonito ou não é, tem em consideração o recurso que eu tenho, se a máquina que eu tenho é boa, se o filmador é boa, se a luz do celular tá boa. Então não é a melhor imagem. Então às vezes eu posso colocar um filtro. Aí eu vou colocar no meu Instagram, meto lá um filtro na imagem. Então não é a imagem real. Eu já estou mexendo, estou distorcendo na imagem, não é? Então isso nos leva a um terceiro ponto importante. Oh, tá legal hoje, né? Qual é o terceiro ponto importante? Toda imagem leva cálculo. Não é simplesmente, vou fotografar. O simples fato de você falar assim, vou fotografar, tem uma intenção aí. Tem um porquê de você ter falado, vou fotografar. Porque você achou alguma coisa relevante na festa,
no lugar que você está visitando, ali dentro da sua casa. Então ninguém faz nada por acaso, toda a imagem foi pensada. Então o que é importante para nós? Se possível, recuperar essa pré-história da imagem. Então, antes da imagem surgir, como que foi? O que aconteceu para que ela surgisse? Deixa eu pegar o exemplo dos filmes, né? Antes do diretor fazer o filme, tem toda uma pré-produção. O que é a pré-produção? É olhar o roteiro, ver se o roteiro é legal, é escolher o casting, né? O elenco, quem eu vou colocar como ator. Aí às vezes fazem as primeiras filmagens, o ator não dá certo, troca, isso não vai ser legal. Aí escolhem um outro ator, filmam tudo de novo, né? Mas então tem toda uma pré-produção, escolher quem vai ser o fotógrafo, quem vai fazer cenário, quem é que vai fazer a roupa, quem vai ficar encarregado de efeitos especiais, quem é que vai editar o filme, cortar, quem vai trabalhar na iluminação, como que eu escolho essa equipe técnica, não é? Quem serão os produtores, onde vai ser feito o filme, vai ser locado lá na China, ou eu vou pintar cenários da China aqui, ou vou filmar em Chinatown, fingindo que é na China. Tudo isso é importante, pessoal. A pré-história do objeto é fundamental, tá? Saber de onde é que surgiu o produto, de onde é que surgiu a imagem, porque aí a gente pode capturar algumas intencionalidades. Existem muitas metodologias para a gente estudar imagens e tal, mas a gente pode pegar o básico que vocês já aprenderam, que é fazer a boa e velha crítica interna, né? Que é de conteúdo, o que tem a imagem, o que tem dentro, o que a imagem me mostra, o que eu estou vendo aqui. E a crítica externa, de onde ela veio, quem produziu, para quem produziu, como foi produzido, como que ela custou, o que ela tem, né? Tamanho, dimensão, peso, tal, quantos minutos dura o filme, quantos minutos dura o documentário, né? Quanto tempo levou para ser feito, onde foi feito, isso tudo é crítica externa. E a crítica interna é o próprio documento em si, o conteúdo dele, não é? Mas enfim, a autoria é importante, é bom conhecer a história de quem pintou, quem desenhou, né? Quem filmou. O contexto histórico é importante. Então assim, um filme sobre a Revolução Francesa feito nos anos 70, na França. Então a Revolução Francesa é de 1789, eu preciso conhecer um pouco sobre a Revolução. Aí eu preciso entender por que alguém em 1970 e bolinha resolve fazer um filme sobre a Revolução Francesa. Então vai ter uma coisa que é o real lá atrás da Revolução, o que é a representação da Revolução ali em 79 e como que nós, muito tempo depois, encaramos essa construção sobre um fenômeno. Então são vários saltos, ó. É um pulo até a obra e é um pulo da obra até o passado e é um pulo do passado até o presente. Então a gente tem que promover esse diálogo, não é? Outra coisa importante é qual a destinação, para que a imagem foi produzida? Qual é a finalidade dela? Era artística, era financeira, era pessoal? Qual era a destinação? A que público ela se destinava, não é? Uma outra coisa, ver o que daquela imagem se perdeu, se ela se descorou, se ela foi adulterada. Então é preciso ver como ela era autenticamente quando ela foi feita, né? Ali, pela primeira vez, o original. Então eu tenho como saber como era a imagem originária, a primeira, para ver se nas reproduções ela não ficou diferente, se com a passagem do tempo ela não descorou. Então as estátuas egípcias e as estátuas gregas eram pintadas, mas hoje nos museus elas estão lá no mármore, elas estão brutas, brancas, mas elas tinham tinta. Então isso se perdeu. Posso tentar recuperar como eram as tintas, até do ponto de vista químico dá. Através de reações químicas é possível recuperar os pigmentos e a cor da imagem original. Isso já até foi feito, tem até na internet, não é? Então, e outra coisa, além do que se perdeu o que ela dizia na sua época, e será que o que ela diz na sua época coincide com o que nós interpretamos hoje? Porque às vezes a gente olha para uma imagem e a gente atribui a ela um significado, mas originalmente ela foi feita com outra finalidade. Era para outra coisa. Então filmes muito sérios, por exemplo, que eram para ser vistos como algo sério, hoje a gente ri deles, a gente acha engraçado. Mas quando eles foram feitos, era para que eles fossem sérios. Os irmãos Lumière, por exemplo, quando filmaram lá a estação, o trem chegando à estação, eles queriam criar um efeito dramático. Falam de pessoas que saíram correndo da exibição com medo de serem atropeladas pelo trem. Hoje a gente vê aquilo e a cena é acelerada, a gente ri, né? A gente acha engraçado. Agora, passando para um segundo momento da aula e já encaminhando para o final, não é? Existem várias metodologias para analisar a imagem. Então até agora eu falei de aspectos mais elementais, mais gerais,
que toda e qualquer imagem precisa ser submetida, né? Avaliada segundo esses elementos mais básicos, né? Mais simples. Agora, eu tenho metodologias específicas para analisar a imagem, várias correntes teóricas têm ali ferramentas de análise de imagem. Por exemplo, eu posso analisar uma imagem como um lugar de memória, e aí eu uso o Pierre Nora, uso os estudos de memória, não é? Eu posso analisar as imagens como parte da cultura material. Então, por exemplo, eu pego várias fotos de cinemas antigos do Espírito Santo. Então eu estou fazendo um inventário das fachadas dos cinemas e pensando sob a perspectiva de uma cultura material. Mas a imagem me permite conhecer como eram esses cinemas, né? Eu posso usar o Roger Chartier e analisar as representações que existem nos filmes. As representações da mulher, as representações do diabo, as representações do medo, as representações dos Estados Unidos, dos árabes, dos negros e das negras nos filmes brasileiros, não posso? Numa foto, né, numa pintura. Por exemplo, é muito comum lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, Mariana, aquelas pinturas, né, feitas de anjinhos, né, de figuras sacras, geralmente são brancos. E às vezes as figuras infernais são pintadas com a cor negra. Brasil. Então isso explica muita coisa sobre a sociedade brasileira, preconceito, escravismo, né, os negros sendo considerados como, menos puros, né, menos cristãos do que os brancos, né? Eu posso analisar uma imagem a partir do conceito de mentalidades, de imaginário, não é? Eu posso analisar as imagens a partir do seu discurso ideológico. Por exemplo, as histórias em quadrinhos americanas, né? Eu pego o Superman. Superman, as cores da indumentária dele é a bandeira americana, né? Contra quem ele luta, né? Se eu pegar também o Capitão América, que é um soldado americano, um super soldado americano que luta contra o quê? Inicialmente contra o nazismo, mas depois ele vai lutar contra o comunismo. Então tem aí um discurso ideológico do próprio contexto histórico em que os quadrinhos foram feitos. Desculpem. Eu também posso analisar aspectos quantitativos. Quantas vezes aparece a cor amarela? Por que essa pintura não usou a cor azul? Né? Por que o tamanho do azul pintado aqui é tão pequeno? Então tudo isso tem algum porquê, dependendo da época. Por exemplo, esse pigmento azul no século XVI, XVII era caríssimo. Era um dos mais caros. Então usar um determinado pigmento azul significava ter muito dinheiro, pintor, ou muito investimento para que ele fosse feito. Então, invariavelmente, eles usavam menos. Tá? A cor alaranjada, tem um pigmento alaranjado também muito difícil. E por aí vai. Então, isso explica a ausência dessa cor, às vezes, desse pigmento específico, em determinadas telas, não é? Eu posso analisar quantitativamente quantas vezes aparecem mulheres, quantas vezes aparecem negros num filme, numa cena, ou quantas vezes os negros aparecem retratados como sendo violentos, como possíveis criminosos, etc, etc. Não posso? Então, há muitas metodologias que não daria para esgotar aqui. Cada imagem pode ter um jeito mais adequado de ser analisado, beleza? Outra coisa, pessoal, e aí finalizando mesmo, procurem na internet. Eu quero estudar fotografia, então procurem na internet, tem vários vídeos no YouTube, vários blogs falando sobre fotografia. Tem livros sobre a história da fotografia, não é? Existem sobre os outros negócios, sobre história em quadrinhos, sobre o cinema brasileiro, sobre correntes específicas como a Nouvelle Vague, como o cinema novo no Brasil, não é? Tem tudo, tá na internet. Um filme legal que eu recomendo também para vocês entenderem essas sutilezas, embora seja uma obra de ficção, é o Código da Vinci, do Dan Brown. Baseado no livro do Dan Brown. O Código da Vinci, aquele filme que é com o ator que ganhou o Oscar, esqueci o nome dele. Esse filme fala muito dessa coisa, da representação do feminino, da mulher, né, de uma questão religiosa, de como a igreja capturou a imagem da mulher e foi apagando a importância delas. Mas aí, como havia muita tradição pagã e muitas culturas que valorizavam o feminino, Nossa Senhora e as imagens de santas crescem, não é? Vão crescer depois, precisa de santa. É o caso de Nossa Senhora da Aparecida no Brasil, não é? Então, existem bibliografias específicas para cada uma dessas fontes visuais, tá? Cada uma delas tem uma história, cada uma delas tem uma linguagem específica, ou seja, uma técnica específica para que ela seja produzida.
Elas não são um retrato, um decalque do real, elas precisam ser analisadas, interpretadas, elas não são neutras, elas representam escolhas, recortes, tá joia? Mas são uma fonte extraordinária, uma fonte incrível, que permite a gente acessar detalhes, às vezes, de uma época que a gente não conseguiria ver de outro modo. É isso. Fiquem bem, obrigado, né? Espero que todos e todas tenham um ótimo ano, que concluam bem metodologias da história e a gente se vê.